Olá, aqui é o Nilson Alves, do canal Nilson Suzuquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, antivéspera de feriado e véspera do fim do prazo para a declaração do imposto de renda. Não esqueça de fazer a sua declaração do imposto de renda, hein? É muito importante isso, muito importante esse aviso. Bom, hoje, finalmente, eu tenho um assunto fixo. Isso mesmo, eu tenho um assunto fixo. Ainda bem, graças a Deus. Um assunto fixo, graças a uma postagem. Eu vou falar de quem aqui, essa pessoa vai gostar muito. A postagem do nosso amigo do Rio de Janeiro, Luciano Vitorazzi, fez uma postagem no Facebook na segunda-feira. Tipo, se perguntando, né? E perguntando também os outros amigos, né? Se existe vida sem a internet. É um assunto muito importante. Não é um assunto polêmico, mas é um assunto de a gente usar o cérebro. É um assunto de extremo raciocínio, né? Até interessante o que ele falou, né? Eu até fiz um comentário, e inclusive no meu comentário que eu postei lá, eu devo jogar aqui pro vídeo. Eu até avisei lá no grupo do WhatsApp, né, do pessoal do Rio, que eu ia fazer um vídeo sobre esse tema, né, e espero que o pessoal curte. Então é o seguinte, o que acontece? A questão, se existe vida pela internet, é muito bem complexa. Eu acredito que, na minha opinião, que vida sem internet já existiu. Pelo menos, eu vou dar um exemplo aqui, eu poderia dar um exemplo muito longo, mas eu vou dar um exemplo pelo menos onde eu vivi, né? Da época que eu vivi. Eu poderia dar exemplo de mais longe, mas não eu vou dar exemplo de tempos que eu vivi. Por exemplo, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás a gente tinha como viver sem internet, né? Era uma época, se bem que a internet comercial já estava começando, mas só quem tinha internet, quem tinha bala na agulha, né? Só quem era burguês mesmo, extremo burguês, pra você ter uma ideia, né? Ou também aqueles caras que eram técnicos de informática, aqueles caras que faziam negócio de TI, né? Que já existia naquela época, né? Então só eles tinham acesso à internet. Era uma coisa muito difícil e era discada ainda. Imagina, né? A internet era tão restrita que era discada. Só que a gente tinha outros métodos de diversão. Existiam outros métodos de vida. Por exemplo, a gente usava, no meu caso, na época, 1995, 20 anos atrás, tinha 11 anos de idade. Acho que o pessoal também do Rio tem essa faixa etária também. Então, na época, teria essa idade também. Então, você brincava. Eu, até hoje, tinha coleção de jogo de botão. Então, eu jogava jogo de botão. Me divertia a tarde toda jogando jogo de botão, né? Por exemplo, a gente jogava videogame. Na época era o Nintendo, né? Se bem que na época eu não tinha videogame em casa, mas em casa de primos, de alguns amigos do meu irmão, eles tinham videogame, né? Que era o Nintendo, o Master System, o meu Mega Drive, que diz que o Mega Drive era uma merda de videogame, né? Não sei se é o Master System ou o Mega Drive, não é uma merda. Falava que era uma merda de videogame, né? Por isso que quando a minha mãe comprou o videogame, eu pedi o Super Nintendo, porque os outros, o pessoal já falava que era uma bosta, né? Mas tudo bem. PlayStation foi existir mais tarde, em 98, mas também, vamos supor que o PlayStation 1 faz parte dessa história de vida sem internet. Então, você tinha outros métodos de se divertir, principalmente criança. Eu acho que o adulto e o adolescente ficaria mais ocioso. Porque o adolescente, ele fica desgostoso de algumas coisas. Então ele não faz aquelas, principalmente as meninas, né? Não faz aquelas brincadeiras de criança, não faz aquelas brincadeiras quando era mais nova. Então elas ficavam mais ociosas. Então os jovens falava besteira, zoava, tinha música, né? Usava música. Então eu vejo que a gente vivia, no meu caso, como criança, eu falo como criança, nesse exemplo de 20 anos atrás, com vários outros tipos, né? Então a gente brincava, a gente falava, então a gente tinha outro tipo de diversão, né? A gente sonhava em ter grandes brinquedos, inclusive a ostentação
das crianças naquela época ter brinquedo, ter aqueles jogos da Grow, né? Aqueles brinquedos que anunciavam no Gugu, né? Aqueles brinquedos que o Gugu lançou, né? Na época, né? Que vendia na loja, o Gugu que nem existe mais, inclusive. Que também nunca fui na loja do Gugu, pra ser sincero, pra falar uma coisa. Então, o que é que acontece? A gente tinha essa diversão, né? Só que a diversão, mas era limitada. Então, havia vida sem internet. Só que a partir do momento que a internet chegou, a partir do momento que a rede chegou, por exemplo, a internet chegou na minha casa em 24 de janeiro de 2004, lembro a data certinha, foi antes da véspera dos 450 anos de São Paulo, né? Eu lembro disso perfeitamente. O computador chegou em casa uma semana antes, que foi acho que no dia 16 de janeiro, né? A gente comprou no dia 5 e foi chegando no dia 16, a gente comprou numa loja, não compramos em magazine, né? Se fosse magazine, tipo essa, Casas Bahia, essas grandes lojas, iria ser chegado antes, né? Mas a gente comprou numa loja de informática que nem tem mais, lá no bairro de Pinheiros, né? Que inclusive eu cheguei a ver essa loja através de um programa da TV Gazeta, que falava de lojas, né? De anúncio de lojas, né? Aí eu vi essa loja, eu falei pro meu pai, vamos lá, o computador tá barato, ele foi lá e comprou, né? Pagou em 15 vezes, mas foi o maior investimento que ele fez. E aí eu fiquei conhecendo a internet, só que tem aquela sensação, a internet é tão fascinante, que aquela sensação caiu na rede é peixe. Você nunca mais quer largar aquilo, porque aquilo lá te expande horizontes, te põe em horizontes que você jamais imaginava. Por exemplo, você poderia conversar com uma pessoa que você nunca viu, estando, por supor, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, ou estando lá na Hungria, estando lá na Itália, estando no Japão, estando fora do Brasil. Então isso me fascinou, né? É questão da facilidade de pesquisa, da facilidade de você ter acesso a muitos documentos, você tirar dúvidas de coisas que você tirar dúvidas de coisas que você tinha dúvida. Olha a redundância, que redundância. Outra, você pesquisar coisas de escola, né? Pesquisar vários tipos de assuntos. Então, isso me fascinou muito. Então, eu fiquei como se fosse dependente da internet. Eu acho que vocês também, quando tiveram, vocês aí, meus assinantes, o pessoal do Rio, que teve pela primeira vez o computador, que você teve aquela sensação, eu não quero largar isso aqui, eu não quero perder isso aqui. No começo, era aquele negócio, né? Até 2007, a gente usava a internet escada. E só usávamos depois da meia-noite, cada um pulso. Olha lá, olha que coisa. Depois da meia-noite a gente usava a internet de escada pelo discador IG. Acho que nem existe mais o IG. Se existe, não sei, né? Também não vou entrar em detalhes. E às vezes, durante o dia, eu ficava meio ansioso. Pô, vejo a hora chegar meia-noite para poder acessar a internet. Comecei a fazer vários planos, né? Bater papo. Comecei, naquela época, instalei o Messenger, né? O MSN Messenger, né? O MSN, que hoje é praticamente o WhatsApp o Messenger de hoje, mas no celular, né? Então, o que acontece? Eu ficava meio ansioso para chegar na internet, para acessar a internet. Então você tem aquela dependência da internet, né? Então hoje, aí a partir de 2007 começamos a ter internet de banda larga, então a gente podia usar a internet o dia todo, né? Na hora que a gente der na telha, só que era um computador, tinha que dividir, né? Mas depois que compramos um notebook, aí eu mexo com mais sossego assim. Então o que acontece? Aí a internet começou a entrar numa situação que a gente depende dela. Eu acho assim, cara, ela é um vício, mas também ela é uma necessidade. Então hoje a gente precisa da internet, porque tudo que a gente for fazer, alguma conta que a gente for fazer, precisa da internet. Se a gente quiser sair, a gente tem que ter na internet. E a internet me expandiu o horizonte, colocou eu numa situação que eu não tinha como ter. Eu nunca imaginaria em 2003, estando 10 anos depois, indo para o Rio de Janeiro, para um encontro de rúfios, de pessoas que eu conheci pela internet, que eu não conheci pessoalmente. Graças à internet, eu comecei a expandir meus horizontes na questão de viagem, porque até então eu tinha aquela ideia que só poderia viajar em cidades onde você tem parente. Incrível isso, velho. Esse paradigma foi destruído pela internet, foi bombardeado pela internet.
Então, hoje a internet é muito útil. Então, sem a internet, eu não vou ter como comunicar. Hoje, com a internet, você não tem como namorar para conversa, né? Então, também um assunto aqui que o Luciano Vitorazzi colocou aqui no WhatsApp, é que hoje a gente não tem mais o olho a olho, né? As pessoas estão tudo conversando no WhatsApp. O detalhe, ele falou assim, que a gente não conversa mais olho a olho, não tem mais aquele contato físico. Eu acho assim, isso faz falta. Realmente ele tem toda a razão. Ele tem todíssima razão. Mas tem outro detalhe importante também. Às vezes tem gente que conversa com outro, por exemplo, converso aqui com uma pessoa que está do meu lado. Mas isso também tem a ver também um pouco da timidez, também do medo de tomar o toco. Mas se você tomar o toco na internet, não dói como você tomar o toco pessoalmente. Não é, né? Porque pessoalmente você vai levar uma porrada. Pelo WhatsApp você não vai levar porrada, pelo menos por enquanto. Não tem como você levar porrada. Por exemplo, aqui saiu uma pessoa dando soco, vamos supor. Ainda não existe isso, né? Bom, desculpa essa palhaçada no som. Momento de palhaçada que muita gente não gosta, infelizmente. Então o que acontece? Realmente, inclusive tem um comercial da TIM, de acho que 2 anos, uns 4 anos atrás. Eu não sei que ator estava estrelando aquele comercial, não sei se foi o Rodrigo Lombardi, que ele estava numa mesa de um bar, aí tinha uma moça e um rapaz. Os dois estavam se conversando, só que detalhe, estavam na mesma mesa, mas estavam se conversando pela rede social. E aí o que ele fez, que o Rodrigo Lombardi fez no final do comercial? Ele juntou os dois. Fizeram o pessoal largar os celulares e juntou os dois. E detalhe, o comercial de uma operadora famosa, da TIM, pronto, da TIM, não vou ficar fazendo rodeios, não é TIM. E curioso isso, porque é para mostrar que o vício está fazendo separar das pessoas. Então a gente não está tendo aquele tete-a-tete. E as festas que a gente vê hoje em dia, tá mais festa do Wi-Fi, né? Tem até uma brincadeira num post que foi colocado no Facebook um tempo atrás, dos alunos adolescentes todos acessando a internet no meio de uma festa, que é a festa do Wi-Fi. Que eu já fui numa festa praticamente no interior algum tempo atrás, mais ou menos com jovens fazem a mesma situação, é a festa do Wi-Fi. Eu me lembrei dessa festa que eu fui, que eu não vou falar de quem é, porque não, uma festa que eu fui no interior algum tempo atrás. É engraçado. Então a internet, a gente depende dela. A gente virou escravo. Virou um vício praticamente a internet, né? A gente virou à mercê da internet. E a internet eu sinto, às vezes, no caso do WhatsApp, que eu tô perto dessas pessoas. Eu sinto, por exemplo, com as pessoas do Rio de Janeiro, que eu tô mais perto delas, mesmo que elas estão 400 quilômetros de mim aqui, do que de pessoas, de vizinhos que tá a 8 quilômetros, ou de conhecido que tá a 2 ou 3 quilômetros. É curioso isso. Então, eu acho assim, não existe vida sem internet mais. A vida não tem como internet, porque tudo vai ligar à internet. Né? Vamos supor que vamos supor que eu vou num acampamento e já pego a internet. Não dá, cara, não dá. Então que você está lá descansando, você vai pensar nisso, não adianta. Né? Aquela escritora Abel Percy, uma vez, no comentário que ela faz na CBN, sugeriu que as pessoas fossem um dia para um acampamento e desligassem os celulares e não levassem os celulares, ficassem incomunicável. Aí eu pensei, a ideia dela pode ser boa, mas pra mim não vai funcionar porra nenhuma. E pra vocês acho que também não vai funcionar porra nenhuma. Eu não vou conseguir desapegar, né? Eu não vou conseguir seguir esse exemplo da Bel Percy. Eu não vou conseguir seguir esse exemplo. Você tá num acampamento sem sinal de internet, já é uma angústia. Imagina, velho, você tem que desapegar de tudo, cara. Hoje em dia você tem que ter, porque vai que acontece o piriquipaque lá, você tem que ter o celular para comunicar com alguém, velho. Infelizmente essa é a verdade, né? Hoje desapegar totalmente, desculpa, não dá certo. É uma boa intenção que a escritora Bel Percy teve, mas não concordo, eu discordo. Não dá, não tem vida sem internet, a gente está refém da internet, as coisas naturalmente se ligam à internet, a gente não pode ficar sem internet, não adianta, né? Vida sem internet não dá. Vivemos aos 15 anos, até 15 anos atrás, até na minha vida, até uns 11 anos atrás, dava para viver sem internet, agora não dá mais. Bom, abraço para vocês,
Abraço aí pra todo mundo do Rio de Janeiro, Luciano Vitorazzi, pro Luciano Gifone, pro Ratur, pra Rafaela, a linda, maravilhosa Rafaela, pra Manusa, linda, maravilhosa, pra Jaciane, também linda, maravilhosa. Abraço pra vocês, eu falo de vocês porque vocês veem meus vídeos, né? Aqui, ó, eu dou atenção, eu falo de quem me respeita. Quem não me respeita, eu não falo aqui. Abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês.